Bom, meus irmãos, há um tempo a igreja, no sentido geral, que ela precisa urgentemente retornar à sua missão principal. Nós vivemos em dias, que tantas vozes aí elas disputam atenção em redes sociais, ideologias políticas, em movimentos culturais, em alguns casos também de distrações religiosas. Fato é, meus irmãos, que em meio a tudo isso, muitos crentes eles estão perdendo de vista aquilo que Jesus nos deixou. Aquele legado que ele deixou de mais importante, a grande comissão. E aqui, meus irmãos, eu quero que vocês imaginem um general diante dos seus soldados. Ele está prestes a partir, dando ordens, dando comandos finais sobre o que eles devem fazer até ele retornar. Assim também é Jesus aqui. Jesus, antes de partir, ele nos deu uma missão. Antes de ascender os céus, ele convocou os seus discípulos em um monte da Galileia. E nesse monte ele entrega uma missão. E essa missão, ela moldaria o rumo de toda a história da igreja. Para isso, eu convido então os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28. Pedir que os irmãos fiquem de pé novamente. Em reverência à palavra do nosso Deus. Mateus capítulo de número 28. Faremos a leitura, irmãos, dos versículos 18 ao versículo de número 20. Mateus 28, 18 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Eu convido a igreja nesse momento a estar curvando a vossa fronte e fechando os vossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em assembleia solene, nesse intuito, Pai, de cultuar. E também, Senhor, de certa forma que o Senhor fale em nossos corações, que nós sejamos edificados com a Tua santa palavra, Senhor. Então, Pai, eu te peço que na mensagem de hoje não seja apenas um servo Teu falando palavras, mas seja um servo Teu guiado pelo Teu Santo Espírito. Que todos que estão aqui presentes possam ser edificados. Que todos que estão aqui presentes possam compreender que foi nos dado uma missão, a missão de compartilhar a Tua santa palavra, Senhor. Então abençoa, Pai, esse momento. É assim que eu te oro em nome de Jesus. E te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, aqui nós encontramos 4 pilares
fundamentais da nossa missão. O primeiro pilar fundamental da nossa missão, ela se encontra no versículo 18, a qual trata da autoridade do enviador, da autoridade daquele que enviou, daquele que comanda. Se os irmãos acompanharem o texto, os irmãos conseguirão perceber que Jesus ele começa afirmando que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não nos envia como voluntários de uma ONG, como ativistas, muito menos como influenciadores religiosos, né? Já que estamos aí vivendo o mundo da era digital. Ele nos envia como o Rei ressuscitado e entronizado. Esta, meus irmãos, é uma afirmação de governo cósmico. Jesus ele está ecoando o que é dito em Daniel, capítulo número 7, versículo 14, onde o Filho do Homem, ele recebe domínio, glória e um reino eterno. Não há, meus irmãos, lugar onde a sua autoridade não alcance. Por vezes nós podemos achar que o Senhor ele reina apenas nos céus, mas não, o Senhor ele é rei tanto nos céus como na terra. Acredito que os irmãos já tenham ouvido falar na doutrina da mordomia cristã, né, a qual trata-nos como mordomos do Senhor. É uma função, né, é um emprego hoje que está em bastante desuso, né, mas o mordomo em si, se os irmãos assistirem os filmes mais antigos, os irmãos virão que o mordomo é aquele que administra a casa enquanto o dono não está. Então ele vai fazer de tudo. Vai cuidar, vai auxiliar ali com as crianças, vai dar ordem aos demais empregados. Se for necessário, vai auxiliar nas questões financeiras também, no jardim da sua casa. Esse é o papel do mordomo. E a doutrina da mordomia cristã, ela vai dizer que nós somos mordomos de Cristo. Que nós somos mordomos de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de partir, antes de subir aos céus, o nosso Senhor, Ele nos deu, Ele nos outorgou plenos poderes de administrar aquilo que é seu. E o que nós podemos dizer que é do Senhor? Basicamente tudo, meus irmãos. Tudo é do Senhor. O ar que nós respiramos, a comida... Descarregou. Então, meus irmãos, o ar que nós respiramos, a comida que nós comemos, a roupa que nós vestimos, o fôlego de vida, tudo isso não é nosso, é do Senhor. O nosso emprego, muitas vezes ali nós encontramos uma certa dificuldade, foi o Senhor que nos deu. Às vezes nós achamos que a situação está um pouco difícil, mas muitas vezes ela trata exatamente da questão de uma má administração das coisas que o Senhor nos deu. Às vezes uma administração do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos serviços. O fato é, meus irmãos, que não há um único lugar que a autoridade do Senhor ela não alcance. E isso confronta diretamente a nossa cultura de autonomia. Nós vivemos numa época onde as pessoas dizem: siga o seu coração, viva a sua verdade. Nós vivemos num mundo onde cada um tem a sua verdade. Não existem verdades absolutas. Porém, para um cristão,
Nós sabemos que a verdade ela está pautada na palavra do Senhor. Aquilo que é verdade está escrito na palavra de Deus. Não existem várias verdades, mas uma única verdade. E está no nosso manual de instruções, que é a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, o cristão ele não vive abaixo de outra autoridade, a não ser Jesus Cristo. Então, por isso, quando nós somos chamados a evangelizar, quando nós somos chamados a discipular, quando nós somos chamados a ensinar, nós não estamos fazendo algo opcional. Não é uma opção de um cristão evangelizar, compartilhar a sua palavra. Eu sou cristão, mas eu vou carregar a palavra comigo. Eu não quero compartilhar com ninguém, não. Meus irmãos, quando você se omite, você está omitindo a um chamado do Rei, a um chamado do Senhor dos Senhores. Quem obedece, meus irmãos, por amor à autoridade de Cristo, não precisa de campanhas de motivação. Não precisa que um outro irmão fale, ei, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus, vai ter evangelismo, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Pois você vai se predispor a isso. Você, como um verdadeiro cristão, isso deve arder em seu coração. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que nós devemos observar é a autoridade de quem nos envia. Não somos nós que estamos nos auto-enviando, mas é Cristo Jesus que nos envia. É Ele que nos dá essa ordem. Outro ponto, outro pilar fundamental da nossa missão, nós encontramos no versículo de número 19. A ordem de Jesus, meus irmãos, ela é bastante clara. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E, meus queridos, o verbo principal aqui é fazer discípulos. O ide, ele é uma consequência. Em grego, o ide, ele é um particípio. A gente pode entender como indo. Façam discípulos. Enquanto nós vivemos, enquanto nós andamos, nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós tivermos forças, enquanto nós tivermos vitalidade, nós devemos praticar o ide. Nós devemos fazer discípulos, pois é para isso que nós fomos chamados. Se os irmãos estão aqui hoje, esta noite, é porque alguém praticou o ide com vocês. Então, por que você seria omisso o bastante de ter ouvido a palavra de salvação, a mensagem de salvação, e simplesmente guardar essa mensagem para você? Simplesmente se omitir. Alguns cristãos, eles vão jogar essa questão do discipulado, essa questão de missões, apenas para a figura do pastor, apenas para a figura dos oficiais, das lideranças. Mas o fazer discípulo é um dever de todo cristão. Não é apenas da liderança, mas de todos nós. Como nós podemos fazer isso, meus irmãos? Um ponto bastante comum é através do batismo e do ensino. O batismo, obviamente, ele marca a entrada na comunidade da aliança. E ele, obviamente, é conduzido pelo ministro do Evangelho, é conduzido pelo pastor.
Outro ponto é que também é ocorrido através do ensino. O ensino que garante que essa entrada, ela não seja uma entrada superficial. Pois muitas vezes acontecem de pessoas elas se dizerem convertidas, pessoas elas afirmarem ter sido tocadas, mas muitas vezes isso não passa de emocionalismo barato. Então, o que vai solidificar a nossa fé é o estudo da palavra de Deus. É o estudo do nosso manual de instruções. Se alguém questionar os irmãos acerca de doutrinas básicas da sua fé, acerca da Trindade, acerca da salvação, da pessoa de Cristo, você seria capaz de defender aquilo que você diz acreditar? Ou você apenas se diz cristão, mas não sabe sequer no que acredita? Então, irmãos, é importante que se tenha o ensino. Vejamos, por exemplo, uma criança que é adotada por uma família. Uma criança adotada por uma família, ela não só recebe um nome novo, mas ela passa a ser criada segundo os valores dessa nova casa. Ela vai aprender a se vestir como seus pais. Ela vai aprender a falar como seus pais, a se portar como seus pais. Ela vai aprender a agir como seus pais. Isso é discipulado. Isso, meus irmãos, é o discípulo. Então o discípulo, ele vai aprender, ele vai trazer consigo os ensinamentos a qual ele tem aprendido na casa do Senhor, que ele tem aprendido na casa de Deus. Michael Horton, teólogo, ele diz que a igreja ela tem trocado, em muitos casos, o discipulado pelo entretenimento religioso. Ele alerta que, abre aspas, estamos criando consumidores, não discípulos, fecha aspas. Isso é bastante grave, irmãos. É sabido que existem igrejas que possuem até restaurantes dentro do seu templo, igrejas que mais parecem shoppings, tem igrejas que parecem boates. Tem lá, eu vi uma propaganda recentemente de uma igreja Sunset, né? Tem lá como se fosse um culto misturado com um show no final da tarde ali, para tentar atrair ali aquela juventude, para tentar atrair os jovens. Então o que acontece? Muitas vezes as igrejas, elas têm se tornado parecidas, similares com o mundo, na tentativa de atrair as pessoas do mundo. Porém, meus irmãos, não é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós não somos chamados, nós não fomos chamados para sermos iguais ou similares ao mundo, mas fomos chamados para sermos diferentes. Um sal da terra, ele não é açúcar da terra. Os irmãos, eu acho que quando criança, ali eu não sei os irmãos, mas quando eu era criança, eu tinha um costume assim, às vezes minha mãe não via, né, mas gostava de comer um açúcar. Aquele negócio bem docinho, gostoso, né? Também tinha aqueles pirulitos também antigamente, meus irmãos. Que a gente tinha um saquinho, a gente colocava assim, aí tirava o pirulito cheio de açúcar. E aquilo ali para mim era uma maravilha. Acredita aí que os irmãos, né, já fizeram alguma coisa aí por doce.
Mas imagina aí, meus irmãos, se aquele saquinho de pirulito ali, no lugar de açúcar, fosse sal. Será que os irmãos ali ainda iriam chupar o pirulito? Será que os irmãos já foram no saleiro, né? Lá da casa da sua mãe? Não, vou comer um pouquinho de sal. Tirando alguns casos específicos, né? Alguns casos estranhos, né? Alguns casos à parte, talvez isso possa até ter acontecido. Mas o fato é, meus irmãos, que o sal, ele não apenas dá sabor, mas se você provar o sal, ele puro, ele vai incomodar. Então, meus irmãos, essa questão do entretenimento que nós vemos nessas igrejas contemporâneas, nada mais é uma tentativa de não de ser sal do mundo, mas de ser açúcar, de ser aquela coisa docinha. E isso reflete diretamente em frases como: acredita aí que alguns irmãos ou então já ouviram alguém falar: hoje eu não gostei do louvor. Hoje o culto foi fraquinho. Não gostei muito do culto hoje. O pastor, né, ou aquele que está ministrando a palavra, né, o pregador, ele pregou de uma forma muito dura. Hoje ele só fez bater. Essas frases, meus irmãos, elas refletem exatamente essa questão do entretenimento. Pois as pessoas acham que o culto é para agradar a si mesmo, que é para agradar o seu próprio ego. Porém, meus irmãos, o culto, o discipulado, ele não existe para nos enchermos. O culto, ele não serve para os irmãos saírem daqui cheios de seu ego, cheios de si. O discipulado não serve para que você cresça em soberba diante da sua imensa sabedoria. Não, meus irmãos. O discipulado, o culto, é uma forma a qual nós devemos utilizar de agradar ao nosso Deus, de agradar a Cristo Jesus. O terceiro pilar fundamental, meus irmãos, você encontra aqui na primeira parte do versículo de número 20. Na primeira parte do versículo de número 20, Jesus diz: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Aqui, meus irmãos, não é apenas transmitir informações bíblicas. Discipular alguém, ensinar alguém, não é apenas transmitir, mas ensinar essa pessoa a obedecer. É isso que se trata o discipulado. Isso significa, meus irmãos, que o discipulado ele deve tratar sobre vários aspectos da sua vida. O discipulado ele deve tratar sobre casamento, deve tratar sobre trabalho, deve tratar sobre finanças, sobre o uso das redes sociais, sobre perdão, sobre sexualidade. Tudo à luz da palavra de Deus. Porque o que nós cremos, meus irmãos, se trata de uma cosmovisão. Mas que palavra estranha. Não, meus irmãos, nada mais é do que o modo a qual nós enxergamos o mundo. Nós enxergamos o mundo de acordo com a palavra do Senhor. É ela que deve nos moldar. É ela que deve nos ensinar. É ela que deve nos moldar a como nós devemos agir. Então vamos lá, se você tem caminhado com alguém, você tem tentado aí ensinar aí uma pessoa, e essa pessoa ela continua sendo uma criança, continua sendo aí um bebezinho espiritual, a qual você
ainda tem que estar ali naquelas doutrinas básicas. Talvez, meus irmãos, o discipulado ele ainda esteja incompleto, esteja faltando alguma coisa. O ensino ele não deve ser superficial. Nós devemos nos perguntar o que a minha igreja ela tem ensinado. O que a igreja ela tem nos ensinado. Será que nós estamos formando discípulos maduros? Ou nós estamos formando o crente cristal? Que qualquer coisa, você não pode falar nada, que o crente cristal ele se quebra todo. Você não pode admoestar, você não pode trazer uma exortação. Que no lugar do irmão, ele simplesmente olhar e falar, eu estou errado, eu estou em pecado. Ele vai ficar com raiva de você. E muitas vezes vai até mudar de igreja por causa disso. Então, muitas vezes, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos humildade também. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, versículo de número 22, nos diz, a semente caiu entre espinhos, mais à frente, e os cuidados do mundo a sufocaram. Trazendo aqui uma ligação aqui com o jardineiro. O jardineiro, meus irmãos, que ele não limpa as pragas, mesmo ali ele regando as suas plantas, por mais que ele cuide das suas plantas, regue todos os dias, mas se ele não retirar as pragas, as suas plantas elas não darão frutos. É assim que ocorre com o discipulado. Um discipulado sem o ensino profundo da palavra de Deus, sem um aprofundamento da palavra do Senhor, é como uma praga. É necessário, meus irmãos, que nós de fato comecemos a introduzir coisas sólidas. Não é normal que o irmão que esteja há 10, 20, 30 anos na igreja não conheça as doutrinas básicas da fé cristã. Talvez seja um erro da igreja, da liderança, a qual realizou o discipulado. Talvez a falta do interesse do irmão também. Talvez ambos os casos. Mas o fato é, meus irmãos, que nós devemos se ater profundamente à palavra do Senhor, pois ela é o nosso manual de instruções. Nosso quarto pilar fundamental, já na segunda parte do versículo de número 20, ele trata da promessa da presença. Jesus, ele finaliza o texto da grande comissão com a maior garantia de todas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes, irmãos, nós podemos achar que a missão ela é difícil. Ela pode sim parecer difícil. A caminhada cristã, nós iremos passar por inúmeras adversidades. Poderemos até em alguns momentos cair. Mas é a mão do Senhor que nos levanta. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. Vejamos, meus irmãos, não é uma promessa, é uma presença real. Muitas vezes nós temos vergonha de evangelizar, de compartilhar a palavra de Deus com outra pessoa. Eu não sei como falar, eu não sei como abordar. Meus irmãos, o poder não está em você. O poder está em Jesus Cristo. Ele ordenou e Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. O que transforma, meus irmãos, uma tarefa impossível em uma missão frutífera é exatamente a presença do Senhor. Não é você. Você será utilizado como instrumento.
Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas o que vai garantir sucesso na missão é a presença do Senhor, é o agir de Deus. Vejamos, pensemos como Moisés. Quando Deus ele envia Moisés ao Egito, ele treme, ele fica receoso. Mas qual é a resposta dele? Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, ele responde: eu serei contigo. Essa promessa, meus irmãos, ela nos consola e nos encoraja. A igreja, ela não está sozinha. A igreja do Senhor, ela não está à mercê. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos corrige. É o Espírito Santo que nos consola. Jesus, ele caminha com a sua igreja. Não é apenas no início da caminhada, não, meus irmãos. É até o fim. Então, meus queridos, nós estamos vivendo em uma cultura que ela desvia o olhar daquilo que é essencial. Quantas vezes nós vemos igrejas trocando púlpito por pau? Trocando culto por performance. Igrejas que muitas vezes parecem mais uma casa de show. Ou igrejas que não possuem nem ordem e nem decência. Igrejas que muitas vezes trocam discipulados por eventos, por entretenimento. O que nós devemos compreender é que Jesus, ele não nos mandou exatamente que nós cresçamos em números. Ele deu a ordem, ele disse: faça discípulos. Essa é a ordem de Cristo. Então, meus irmãos, a pergunta final é: você tem sido um discípulo que faz discípulos? Ou apenas você tem sido um mero espectador do reino de Deus? Ou você está apenas ali como aqueles filmes, né, que tem os coadjuvantes, né, aqueles figurantes, pronto. Tem ali os figurantes. São aquelas pessoas ali que fazem apenas passar, não fala nada no filme. Só faz ali passar, ninguém sabe nem quem é, sabe o nome, não sabe nada. Será que você é o cristão 007? Né? Ninguém sabe que você é um cristão. Você é cristão apenas na igreja. Mas quando sai da porta da igreja, você simplesmente se torna um agente secreto. E quando as pessoas descobrem que você é crente, vão dizer: oxe, fulano é crente? Desse jeito? Se for para ser crente desse jeito, eu não quero não. Então, como você tem agido, meus irmãos? Como vocês têm feito discípulos? Se de fato estão fazendo discípulos? Vocês estão obedecendo ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor? Fiz aqui, né, aquele link com o general, né, no início do nosso texto. Lembrei até daquela música que fala: o nosso general é Cristo, né? Bastante conhecida, né? Mas o fato, meus irmãos, é que vocês têm obedecido à ordem do seu general? Vocês têm obedecido à ordem do seu Deus? Ou você tem sido omisso? Ou você tem ficado com a palavra de salvação apenas para você? Hoje, meus irmãos, o Senhor, Ele nos chama exatamente a essa missão. É Ele quem nos dá autoridade, é Ele quem nos comanda, é Ele quem nos manda ensinar, é Ele que promete estar conosco. Ele não apenas promete, mas Ele está.
Não é apenas uma promessa, Ele está conosco. Então nós não precisamos aqui de uma nova visão. Nós não precisamos aqui de uma nova cosmovisão, enxergar as coisas de uma forma diferente, se adaptar à cultura. Não, meus irmãos. Nós devemos simplesmente voltar à missão. Nós devemos simplesmente voltar ao Evangelho puro e simples. Então, meus irmãos, que hoje os irmãos possam compreender essa ordem que Jesus ele nos deu. Que os irmãos possam orar por alguém. Que os irmãos possam, de fato, ensinar alguém. Às vezes é tão bom a gente estar lá, chama um irmãozinho ali para tomar um cafezinho. Eu nem gosto de café, né? Mas pelo menos for ali para tomar uma água, deixa que o irmão tome um café. Mas ali a gente conversa, a gente entra naquele momento de comunhão, a gente cria laços de intimidade, a gente caminha junto. O importante, meus irmãos, é que nós obedeçamos a Cristo, que nós obedeçamos a sua ordem. E não tema, pois Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de exposição da Tua Santa Palavra. Que nós possamos compreender o Teu real chamado. Que nós possamos compreender a Tua ordem, Senhor, para nós. Que nós deixemos de ser omissos. Que possamos, de fato, compartilhar a Tua Santa Palavra, a palavra de salvação. Pois nós sabemos, Pai, que não depende de nós, mas depende do agir do Teu Santo Espírito, agir na vida dessas pessoas. Nós sabemos que a verdadeira ovelha, quando ouve a voz do seu pastor, ela conhece, ela o segue. Então que nós possamos despertar para a nossa missão, que é compartilhar a Tua Santa Palavra, a palavra de salvação. Que Teu Santo Espírito possa convencer o mundo dos seus pecados, que as Tuas ovelhas ouçam a Tua voz e Te sigam, e que nós possamos ser usados, Senhor, como instrumentos Teus. O Senhor abençoe cada um que está aqui presente esta noite. Que Teu Santo Espírito possa vivificar essas vidas, possam despertar para o Seu real chamado. Pois se de graça nós recebemos, de graça nós devemos compartilhar. Assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.